Olá, boa noite, minhas queridas e amadas irmãs em Cristo Jesus, a paz do Senhor seja convosco, certo? Eu quero deixar uma mensagem bíblica para vocês. Essa mensagem eu sei que há de edificar o seu coração. É uma mensagem tremendamente maravilhosa, do qual as mulheres precisam entender o que é submissão. Sobre o argumento de que a submissão é bíblico, cada vez mais mulheres têm sido alvo de violência doméstica em casa. Porque as mulheres, elas não têm, às vezes, o entendimento de entender o significado dessa mensagem. Mulheres, sujeita-se aos seus maridos, pois ele é o cabeça da mulher. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 23, certo? Então, irmãs, entenda este versículo, porque cada vez mais esse versículo tem sido usado por aproveitadores que, em nome da fé, interpretam o texto de forma isolada para atacar, humilhar as suas esposas dentro de casa, com palavras de desprezo, com gritos, com xingos, com agressões físicas. Muitas mulheres cristãs, por não ter entendimento correto do significado do que Paulo quis transmitir, sente-se menosprezadas. Elas sentem-se menosprezadas, com medo das ameaças do seu marido ou de se exporem diante da igreja essa situação. Às vezes não procura o pastor, não procura um aconselhamento para poder entrar com providência nesta área na sua casa, porque é muito difícil viver debaixo de um jugo, de um teto cheio de humilhação, cheio de palavras de ofensa, do qual deixa a mulher lá embaixo. A mulher fica sem força, sem atitude de reagir, e elas ficam com medo de procurar uma ajuda, entendeu? Sobre esses abusos que tem acontecido, e por isso elas têm medo de se expor isso diante da igreja, de falar, procurar um aconselhamento, né? E acabam elas aceitando o abuso, não denunciando, e optam por viver a dor e a falsa submissão, que não passa de distorção de uma fé jamais ensinada por Jesus. Jesus não ensinou isto. Jesus nos ensinou a amar um ou outro, respeitar um ou outro. Esse era o ministério de Jesus. E sempre falava, irmãos, ama um ou outro, amar o seu próximo. Quem é o teu próximo? Teu próximo mais próximo de você é o seu esposo. É este que está do teu lado, um dia a dia, dormindo ao seu lado, compartilhando coisas boas e até coisas ruins ao teu lado. E muitas vezes certos irmãos têm catado esse texto isolado para poder humilhar essas irmãs. E essas irmãs, por sua vez, têm medo de buscar ajuda, têm vergonha de procurar um pastor, um conselheiro, uma pessoa de confiança para expor essa situação. E por não ter essa coragem, por ter medo disso, elas acabam guardando isso dentro dela e acabam sendo o quê? Uma esposa frustrada. É uma mulher que não tem ânimo para nada. Tem mulheres que tá em depressão, tá de cama, tem mulheres que tá procurando médico, tomando remédio, tá debaixo de remédios, porque elas não têm a atitude de resolver essa situação, de buscar ajuda. Irmã, não é porque nós vamos na igreja, não é porque nós quer ser fiel a Deus, não é porque nós quer servir e ouvir e fazer as coisas que Deus quer certinho, que nós temos que ser submissos a certo tipo de homens que se dizem homens que servem ao Senhor, homem que está lá na igreja todos os dias, buscando a presença, falando até mesmo, orando pelo um pelo outro lá, sorrindo, alegre lá, mas quando chega em casa trata a mulher dessa forma. E o índice de mulheres sendo ameaçadas, sendo abusadas e sendo mortas, viu? Que tem um monte de mulheres morrendo por causa de homens sem amor, homem que não conheceu o grande amor, que é o amor de Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que, marido, amai a tua esposa como Cristo amou a igreja. Então Deus, ele pede isso para o homem, amar a sua esposa. E se ele ama ela, na verdade, o que ele tem que fazer? Tratá-la bem, porque quando a gente ama, a gente cativa, a gente
cuida, entendeu? E a mulher, ela é um ser que gosta de ser cuidada. A mulher gosta de ser paparicada, sabemos disso, né, mulher? Nós gostamos disso. E eles têm que entender isto. Não é que nós somos carente, não. É que isto é a mulher. A mulher é um ser frágil. A Bíblia fala disso, que o homem tem que tratá-la bem, com respeito, com amor. Biblicamente é isso que o Senhor pede. E muitas vezes o homem distorce a palavra para poder catar esse pedacinho isolado da palavra, para poder jogar este jugo pesado sobre ela. Entenda, mulheres, você tem que se levantar. Se levanta no nome de Jesus. Vai orar, vai jejuar. E se isso não resolver, vai na justiça, minha querida. Vai lá e denuncie. Não permita mais passar por isto. Chega! Quantas mulheres têm sofrido isso dentro da casa, calada, quietinha, porque tem medo e tem vergonha de se expor. Não é? Muitas vezes tem mulheres que vai falar com os parentes, conta suas histórias para as amigas, conta suas histórias para pessoas que não vão te ajudar. E isso é errado. Você tem que contar para pessoas, mulheres de Deus. Na casa do Senhor tem conselheiras, mulheres que podem te ajudar nessa área que você está sofrendo. Porque é difícil viver um casamento frustrado, minha querida. É difícil, você não vai ter prazer de nada. Tem mulher que não tem prazer nem de levantar cedo, não varrer a casa, limpar a casa. Aí muitas pessoas julgam, nossa, a casa daquela mulher é suja, nossa, a casa daquela mulher não lava roupa, nossa, aquela mulher não cuida dos seus filhos, mas não sabe que ela está vivendo debaixo de um jugo de depressão e angústia por causa do seu marido. Entendeu? Está sofrendo e com isso ela está sendo abatida e está sendo perigosamente a morrer às mínguas por causa de palavras mal dizidas pela boca desses homens que não têm o que falar, certo? Se não sabe dar amor, então cala-se, não fica querendo humilhá-las, porque Deus ele não habita num lugar desse. Deus ele não gosta de confusão. Deus gosta das coisas certas, Deus gosta das coisas limpas, entendeu? Então eu digo para você, mulheres, busca ajuda. Se a igreja tem orado por você, se a igreja tem, sabe, se você foi procurar o pastor, às vezes você não vai porque tem medo de expor essa situação, mas se você não tem essa coragem de ir, irmã, vai então na justiça, minha querida, vai lá e denuncie, não permita mais passar por isso, certo? Porque isto vai afetar, sabe em quê? Vai afetar na vida dos seus filhos. Futuramente teus filhos vão crescer filhos frustrados, maridos frustrados, e tudo aquilo que eles estão vendo hoje acontecer na sua vida vai ser passado, sabe, para frente. Então pense nos seus filhos, pense em você, pense nesse casamento, se vale a pena, se não vale a pena, sabe? Porque não é porque você é uma mulher que vá na igreja, faz as coisas de Deus, busca a presença do Pai e tem que passar por isso calada. Não, a submissão não é isto. Paulo, quando disse esse versículo, ele não está dizendo para a mulher ser massacrada. Não. O homem tem que entender este versículo. Senão, está errado a maneira de tratar elas. Porque não é assim que se trata uma mulher. Não é assim que se trata uma mulher. Então eu deixo esse versículo que seja edificante no seu coração. Que a partir de hoje você possa tomar uma atitude. Mas uma atitude de mulher. Mulher de Deus, mulher sarada, mulher curada na alma, no espírito e no corpo, certo? Que Deus é Deus na sua vida. Receba aí a bênção no nome de Jesus e tenha boa noite.